O Josias chama atenção porque ele mostra sempre que aparece que é muito mais que um rostinho bonito, né, Viário? De todas as iguarias que o déficit público pode pagar, Lula viveu nesta quinta-feira o seu momento Maria Antonieta. Reeditou, por assim dizer, a frase atribuída à rainha, recomendando aos franceses que não tinham pão que comessem brioches. Lula declarou que o brasileiro precisa ser educado para deixar de comprar alimentos caros no supermercado, optando por produtos mais baratos. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo, disse Lula em entrevista. Se você vai no supermercado e você desconfia que tal produto está caro, você não compra, disse ele. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Na prática, Lula transformou o consumidor de vítima em culpado pela carestia. Sabe que falou bobagem. Na mesma entrevista, ele mencionou causas mais plausíveis para a inflação. Por exemplo, a alta do dólar, que favorece as exportações e encarece os alimentos no mercado interno. A historiografia moderna já demonstrou que Maria Antonieta jamais pronunciou a frase que lhe foi atribuída. No caso de Lula, a declaração com cheiro de brioches foi filmada, caiu nas redes. A oposição apressou-se em fustigá-lo. Falta senso de ridículo ao bolsonarismo, pois a inflação dos alimentos foi ainda maior no governo do capitão. A fila do osso é parte da iconografia da presidência de Bolsonaro. Submetido aos rigores da inflação, o brasileiro não tem tempo para perder com embates entre sujos e mal lavados. Vou parar por aqui, mas parece que está lendo um teleprompter e deve ser difícil para o Josias, assim, né? Ter que acordar com a cara dele todo dia de manhã, pior deve ser para a mulher dele. E finalmente, claro, né, caiu na Andréa Sadi também, que ficou completamente enlouquecida com essa frase do Lula. A pessoa entra no mercado e não consegue comprar porque não tem dinheiro. É simples como a gente está explicando aqui. Mas uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é ela ouvir isso do presidente da República, da liderança máxima do país. Então, assim, fica faltando. A pessoa quer algo a mais. O que mais que esse governo tem a dizer? O que mais que o governo tem a oferecer? Qual que é a sugestão? Qual que é a solução? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu não acho que seja um problema de diagnóstico. Esse é meu ponto. Acho que é um problema de você apresentar, você dar uma resposta e as respostas que o governo tem para dar, elas não agradam. Porque o ministro Haddad, como a gente viu, se tem alguém que está prestigiado no Congresso é o Haddad. Não teve um que sentou aqui no Estúdio I conosco em Brasília que não falou bem do Haddad, é o Alcolumbre, o Hugo Mota. Mas não é verdade? Sóstenes, o Lindbergh, tudo bem, até o Lindbergh. Eu fui e voltei. Até o Lindbergh. Mas até a turma que geralmente critica está elogiando, porque assim, é uma pauta aqui para o Congresso, um Congresso mais ao centro, à direita ali, não tem problema com a agenda do ajuste fiscal, mas tem problema com um governo que gasta. Então, assim, é isso que eu estou falando, assim, eles sabem, eles têm um diagnóstico, mas eles não têm uma solução, Valdo. E aí, realmente, não tem marqueteiro que dê jeito. E finalmente, claro, aquele Nicolas Ferreira fez um vídeo para fazer coro a essas críticas todas, para mostrar como a mídia, ao contrário do que faz parecer, está muito juntinha do bolsonarismo, tá? Não tem terceira via. Um alimentando o outro com esse tipo de sacanagem aqui. Esse é o Nicolas Ferreira, o autor daquele vídeo mentiroso sobre o... Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem tá cara, é só ficar em casa. Se o presidente tá ruim, é só tirar. Deixa eu ver, nesse momento, 784 mil. Você vê o que é um vídeo normal do Nicolas com resultado normal de engajamento nas redes sociais. Você vê como aquilo foi do vídeo do Pix, uma coisa impulsionada pelas redes de extrema-direita. De qualquer maneira, eu mostrei esse vídeo para a Ivone, que trabalha aqui em casa, mostrei para as pessoas ontem também, do taxista lá em Brasília, na ida, na volta também, de Uber, e francamente ninguém achou nada. Não tem nada. Não tem nada. É senso comum que o Lula falou. Senso comum.
Não tem absolutamente qualquer coisa. Maria Antonieta é um clichê tão estúpido. É a cara do Josias. Aí ele mesmo acusa a si próprio de usar o clichê, admitindo que essa frase nunca foi dita. Sabe, eu teria vergonha de assim. Eu tenho vergonha. Toda vez que eu vou fazer um texto, eu fico pensando, caramba, meu, eu tenho um horror a chavão, a clichê. Sempre tive. Dirigia revistas de turismo. E tem coisas que são, assim, intoleráveis. Para todos os gostos e bolsos, é um desses clichês que não dá para aguentar. Sei lá, paisagem deslumbrante, é um monte de coisa de frase feita que vem. E essa da Maria Antonieta é usada com todo mundo, toda hora. Né? Ela nunca disse isso. Se o cara sabe, né, o Josias, ele vai usar porque contra o Lula vale qualquer coisa. É mais uma crise artificial fabricada sobre o que o Lula está fazendo, que é o seguinte: senso comum. Senso comum. Olha só. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso... Senso comum, tá? Comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Ele está chamando na chincha os produtores, fornecedores, quem aumenta o preço, porque a demanda cresceu. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E apelando para a sabedoria popular. Sabedoria, vou repetir, senso comum. Eu faço assim, você faz assim. É muito diferente do que esse pessoal está falando, que é uma tentativa de culpar o Lula, primeiro pelos problemas do planeta, né? Depois por um governo gastador, que não tem responsabilidade fiscal. O Lula é um sujeito que é um cara que não tem controle sobre as contas públicas. E aí ele vai lá e faz essa frase da Maria Antonieta, o povo que se vira, né? Então, o cara comprar outra coisa, porque isso faz sentido na vida comum dos brasileiros. E tem um impacto na inflação, porque sim, o sujeito está ali, faz, né, todo sentido, aumentando o preço da medida que tem mais demanda. Qual é o problema? Qual é o problema? Crise fabricada, crise artificial. Ninguém está falando dessa porra. Não virou problema. Virou problema para quem interessa que isso vire problema. Né? Para quem está afim de arrumar pelo em ovo. Pelo em ovo. Qual é aí a grande, né, o grande crime, o grande pecado que o Lula disse? Vira essa histeria coletiva. Aí, né, quando a gente vê um negócio como o dólar baixando, né, por causa do Trump, por causa das coisas ali que estão acontecendo no cenário internacional, e fica óbvio que aquela valoração que teve do dólar era fabricada, era artificial, feita pelo mercado, mas todo mundo culpava o quê? O Lula e um governo gastador, perdulário, sem responsabilidade fiscal. Sempre é isso. Sempre porque eles trabalham para o mercado, para a Faria Lima. É isso que esses merdas fazem. E a culpa vai ser sempre de quem? É do governo. A culpa é do governo. A culpa é do governo. O Lula, Maria Antonieta. Pronto, aí está feito esse casamento mais uma vez, né? Da Faria Lima com o Estadão e os bolsonaristas. Esse vídeo, né, é um lixo nada, né, daquele lá, porque não é assunto.
mas esses caras vão tentar faturar em cima de qualquer coisa. Tudo que o Lula disser vai virar isso. Na boca desse Josias é impressionante, porque, né, ele faz questão de ele mesmo acusar a porcaria que faz. É o mesmo cara que em 2016 assim, vaticinou, o PT acabou. Ele é aquela japonesa que desapareceu do cenário, ninguém nunca mais viu, que tinha fontes do exército, não sei o que, uma das maiores picaretas do jornalismo, Thaís Oyama. Né, quem está desaparecendo não é o Josias, quem está desaparecendo é o Estadão, assim como a Isto É desapareceu. Olha que boa notícia, não tem mais Isto É, decretou falência só no online agora, por causa disso. É uma tentativa de sobreviver a qualquer custo e que acaba assim, né? Que nem o Decache no Estadão.